Boa tarde a você que está nos assistindo na TV Jandira, pela internet. Boa tarde aos vereadores. Boa tarde à plateia que se faz presente hoje. Com a graça de Deus, às 14 horas e 14 minutos, declaro aberta a 37ª sessão ordinária durante a segunda sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada em 8 de novembro de 2022. Solicito dos vereadores, bem como da plateia, que se coloquem em pé e convido o vereador Josenildo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, seguido de 1 minuto de reflexão ao nosso Deus Todo-Poderoso, e colocar também aqui que nesse minuto de reflexão a gente possa refletir aí, né, em memória ao ex-vereador dessa Casa de Leis, Reginaldo Camilo dos Santos, popular Zezinho, ao qual eu dedico a sessão no dia de hoje para ele e que possa confortar o coração de toda a família. Senhor presidente, novos vereadores, plateia aqui presente, boa tarde a todos. Eu vou mudar o texto. Senhor presidente, novos vereadores, plateia aqui presente, boa tarde a todos. O senhor me mudou o texto e eu vou ser obediente. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Amor é sofrer, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão e havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face agora. Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecer a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Fico por aqui, senhor presidente.
Bom, gostaria de iniciar a sessão dizendo para todos, né, que estão nos assistindo, para todos os vereadores, que é muito difícil, né, a gente viver a injustiça que a gente vive. Já morreu o prefeito, 1, 2, já morreu 1, 2, 3 vereadores, né? E até onde vai? Aonde vai parar isso aí? O que a gente vai fazer? A gente vai viver extremamente inseguro numa cidade onde a política é insegura, onde é difícil ser político nessa cidade, porque os políticos aqui, infelizmente, né, ele tem esse fim maldito, esse fim péssimo. E a gente sabe que não é fácil vir trabalhar no dia de hoje e saber que um amigo, um companheiro, independente de divergências políticas, era um ser humano que trabalhava pelo próximo, que lutava pela cidade, lutava pelos ideais da cidade e não pelos ideais dele mesmo. Queria o melhor para a cidade de Jandira. Sempre lutou para fazer o bem para a cidade. Todo mundo é falho, todo mundo erra. Mas eu acho que não é desse jeito que a gente vai conseguir fazer política na cidade. Não é desse jeito que a gente vai conseguir discordar um do outro na cidade. Aonde não pode-se ser contrário à política que está aí. Eu me sinto seguro, sim. Claro que eu me sinto. Assim como outros se sentem aqui. Cadê a justiça? Será que a justiça aqui é só de Deus? Cadê a justiça do homem? O que vai ser feito agora? Eu espero e vou cobrar por uma investigação ferrenha nessa cidade, para que a gente possa punir quem cometeu esse crime bárbaro. Como uma pessoa que tinha um coração muito bom, que ajudou muita gente nessa cidade, tinha consideração de todos, tinha muito respeito, ele tinha muito respeito de todo político dessa cidade. E eu sou muito grato, porque se eu estou aqui hoje, ele foi uma das pessoas que me ajudou a chegar aqui. Eu devo muito a ele, muito, 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 muito. E vou cobrar, vou exigir das autoridades que possam punir os culpados por esse crime bárbaro. E eu gostaria de contar com o apoio do Poder Legislativo, porque eu acho que é a hora dessa Câmara se posicionar e cobrar. Não dá para ser omisso, não dá para viver num clima de tensão e de medo. É um absurdo. A gente numa cidade, pai de família, lutando pelo melhor pela cidade. A gente viver num clima de coagido, de medo, de tensão. Não é essa política que eu esperava na minha cidade. Não é esse tipo de trabalho que eu esperava da minha cidade. Quando eu entrei para ser vereador, eu entrei para tentar dar o meu melhor para aquelas pessoas que acreditaram em mim. E consegui ser reeleito trabalhando. Assim como muitos outros aqui que foram reeleitos. Assim como todos aqui que estão aqui trabalhando. Mas vamos valorizar a vida. Vamos pensar na vida. Vamos pensar nas nossas vidas e na vida de cada um que está lá fora. Então eu clamo, no dia de hoje, por justiça na nossa cidade. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente. Peço pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Pastor Gilson. Senhor presidente, antes de fazer a leitura oficial do início do trabalho, quero também trazer as minhas condolências familiares, trazer aqui a minha fala, que vai ficar registrada aqui nos anais da casa, sentimento a toda a família, uma perca realmente irreparável de toda a região oeste, que era uma figura ilustre, representativa,
com características marcantes e com empenho a ser seguido. Tive a oportunidade de ser filiado ao Partido dos Trabalhadores por muitos anos, precisamente em 1996, eu já estava filiado a esse partido e acompanhei o trabalho do nosso sempre vereador Reginaldo Camilo dos Santos, carinhosamente chamado Zezinho, e com certeza absoluta traz essa sensação mesmo, essa percepção de insegurança, não só para a classe política, mas para toda a sociedade, em especial ao que tange os trabalhos da política na cidade de Jandira, como o senhor bem mencionou. Já teve outros casos, também de parlamentares e pessoas ligadas também à administração pública, e com certeza absoluta a Câmara de Vereadores vai cobrar, como o senhor bem disse, a veemência, as reivindicações, a transparência, e que, no tempo recorde, aqueles que cometeram essa atrocidade sejam devidamente punidos, presos, e é claro que a justiça do nosso Deus nunca falhará. Eu queria deixar registrado, presidente, essas minhas palavras, para que ecoe nos quatro cantos o nosso sentimento de tristeza no dia de hoje, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Marcos Danilo. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Primeiro aqui eu quero me solidarizar com o Fábio, meu amigo, meu irmão, e dizer que já disputei 3 eleições e morava ao lado da casa do Zezinho. Doutor, eu nunca tive um problema com ele. Eu nunca tive uma discussão com ele. Toda eleição, quando ela ia começar, ele me chamava e falava: companheiro, vamos manter a harmonia. E eu não chamava ele de Zezinho, eu chamava ele de Zé. Eu falava: Zé, fica tranquilo, nós não vamos ter problema. E nem todos sabem, nem o Fábio sabe, porque o Fábio é um pouco mais novo do que eu. Mas se eu estou aqui hoje, primeiramente eu agradeço a Deus, e segundo a mãe dele, a dona Nair, que eu perdi o meu irmão do meio. Meu irmão teve uma pneumonia, e minha mãe tinha acabado de chegar em São Paulo, e não sabia cuidar da gente direito. E quem cuidou de mim, doutor, foi a dona Nair. E, na minha humilde opinião, a cidade de Jandira perdeu o maior e melhor político que já teve aqui. E essa Câmara nunca mais vai ter um vereador igual o Zezinho. Um cara que sempre cobrou justiça. Ele sempre cobrou aquilo que ele via de errado. E hoje, o meu sentimento é de tristeza muito grande. Saber que tiraram a vida de um cara trabalhador, de um cara honesto, de um cara respeitado, não só na cidade de Jandira, mas no estado de São Paulo. E o que a gente pede, o que a gente quer, é que seja feita a justiça. Que quem cometeu esse crime bárbaro venha ser preso. Porque amanhã pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Esse sentimento de insegurança, todos nós, hoje, sentimos. Na sexta-feira, quando assassinaram ele, na terça-feira eu tive que sair para ir comprar água para minha casa, que tinha acabado, Gilson. E quando eu estacionei o veículo dentro do depósito de gás, estacionou um carro igual aquele que passa na reportagem, atrás do meu. Na hora meu coração gelou. E até o rapaz, o dono lá, falou: Marcos, você está andando com segurança? Eu falei: não. Ele falou: quem é esse rapaz? Eu falei: não sei. E o cara tinha ido comprar lá um botijão de gás. Então, assim, olha que sentimento que a gente anda. De medo, de insegurança, de sair para trabalhar e não saber se vai voltar, porque a gente tinha uma pessoa na cidade que cobrava por justiça, que cobrava pelos direitos da população. E hoje ele não está mais aqui. E aí? Como que fica? Né? Então o que a gente pede é que venha haver justiça, que quem cometeu esse crime bárbaro venha ser preso, porque senão, gente,
pode ser qualquer um de nós amanhã ou depois. Não tenha dúvida disso. A gente não quer que isso aconteça com ninguém. A gente não queria com ele, até porque ele tinha um respeito de todos. Eu vi bem o Moção postando uma foto que tinha tomado um café com ele. O Zezinho, ele tinha as diferenças dele política, mas nunca passou do campo político. E é por isso que ele tinha o respeito não só dessa Câmara, mas do Estado de São Paulo. Então aqui vai os meus sentimentos a toda a família, ao Fábio, à dona Nair e a todos, que eu sei que nada vai curar essa dor. Só o tempo e Deus para dar força para vocês seguir. Eu fico por aqui, senhor presidente. Essa palavra pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Anderson Apolo. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, a quem nos acompanha pela TV Câmara, a todas as redes sociais, a todos presentes aqui. Também queria, em rápidas palavras, desejar meus sentimentos ao nosso amigo, o vereador Fábio Beteira. Eu sei, vereador, que as nossas palavras não trazem ele de volta, mas saiba que nós somos solidários à sua perda, à sua dor, que você possa se apegar a Deus e Ele te dá força a toda a sua família para você levantar a cabeça, continuar seu trabalho, que Deus possa iluminar o seu caminho. Eu oro também todos os dias a todos os vereadores, temos as nossas divergências, as nossas opiniões diferentes, mas, acima de tudo, tem o respeito, o amor à vida. Então, deixo aqui também a minha indignação, espero que Deus possa tocar no coração dos homens e fazer justiça, para que os culpados sejam responsabilizados e que nós guardemos a memória do Zezinho, guerreiro, batalhador, independente do seu posicionamento, nós sempre se respeitamos. É uma pessoa assim, que parava para conversar, que dava conselhos até pelo fato da sua experiência como vereador aqui nessa casa, e fez muito pela nossa cidade, e agora, infelizmente, esse trágico fim. Que Deus possa confortar mais uma vez o vereador Fábio e a todos da família, que possamos seguir pedindo a Deus que nos proteja de todo mal, para que nós possamos minimamente trabalhar tranquilamente pelo desenvolvimento aqui da nossa cidade. Mais uma vez, Fábio, que Deus possa te dar força e te abençoar neste momento tão difícil, que só você sabe a dor que você está passando. Que Deus te abençoe, meu querido. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Silva Eno. É um momento muito difícil, né? Delicado. A gente inicia a nossa carreira política aí, o segundo mandato, e uma trajetória muito negativa da nossa cidade nessa questão, né? Como foi frisado pelo presidente da Câmara. O Zezinho, o Reginaldo Camilo era meu amigo. Eu conheci o Franklin quando o Zezinho ia cortar cabelo lá no salão, ia fazer a barba. É uma pessoa que sempre respeitava posicionamento, respeitava os direitos das pessoas. A gente fica muito triste, fica muito chocado, a gente fica com medo, fica apreensivo. Mas acredito que a justiça vai ser feita, né? Porque uma pessoa boa como era o Zezinho, uma pessoa que era preocupada com o povo em primeiro lugar, que ele não se preocupava com ele, mas se preocupava sim com a população. Ele comprava briga por uma preocupação com a nossa população. Então a gente fica muito triste. Quero aqui dar meus sentimentos ao meu amigo Beteira, né, um parceiro, que a gente está caminhando junto aí nesses 2 anos, e é um momento assim que não tenho nem muito, né, o que falar. É um momento mesmo de orar, pedir a Deus, né, para que os culpados desse atentado aí, desse assassinato, sejam descobertos e que possa dar tranquilidade para a nossa cidade e também para a nossa classe política. Nós, vereadores, né, que estamos aqui em contato direto com a nossa população, os meus sentimentos a todas as famílias.
Muito obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Cícero. Senhor presidente, seus vereadores, plateia aqui presente, internautas aí nos assistindo. Senhor presidente, a gente, como aqui há mais de 7 mandatos de vereador, tive o prazer de ser vereador com o vereador Reginaldo Camilo dos Santos. A gente sente, porque nós tivemos sempre divergências políticas aqui dentro, mas lá fora nós respeitávamos. E como o Marquinho falou, eu acredito que ainda vai ter ou vai chegar um vereador para ser a forma que o Zezinho atuava na cidade. Um vereador que combatia, que denunciava, um vereador atuante. Não que nós não somos atuantes, cada um na sua área, mas a gente aqui, em nome do vereador Beteira, a gente quer consolar em nome, né, que Deus abençoe o coração de todos, tá? Eu sei que o que a família, no momento desse, só quem sabe o que está passando é a família. E torcemos que justiça seja feita e que eu olhando atento aos olhos de todos nós aqui, vereadores, até aqui da plateia, a gente sente os olhares de sentimento, de justiça, que a justiça seja feita. Então, a gente, novamente, quero aqui dizer que é lamentável mais uma morte na nossa cidade de um político. Paro por aqui, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Está com a palavra o vereador Cláudio Moção. Senhor presidente, plateia aqui presente, meu amigo e companheiro Beteira, nós, hoje, o sentimento dessa Câmara e de todos, munícipe, é um sentimento de injustiça e impunidade, aparentemente falando. Hoje, para ser político na nossa cidade, infelizmente, colocamos as nossas vidas em risco. E olha que eu tenho 22 anos na segurança pública e nunca coloquei a minha vida em risco igual estou colocando aqui. E muitas das vezes, o Zezinho era um cara 10, era um cara que, um político exemplar, um cara que eu tinha amizade, um amigo, né, que vai deixar muita saudade. Eu já vi esse vereador tirar da boca dele para dar para o munícipe. É um cara que você vê que ele andava com o carro dele, não tinha vaidade, colocava. Eu já vi ele colocando um morador de rua dentro do carro dele e socorrendo. Então, o que fizeram é um crime bárbaro, né? E a gente tem que pedir o quê? Justiça, né? Só Deus para fazer justiça e pedir a justiça dos homens também, né? Nós temos que acreditar na justiça. Não podemos desanimar com a situação, até porque o povo nos colocou aqui, porque viu em cada um de nós um líder, né? E o Zezinho era esse líder, né? Infelizmente, ceifaram a vida dele de uma forma trágica, né? A gente fica aqui a nossa saudade. E eu gostaria de deixar esse versículo bíblico, né? Que vai de encontro, né? Ao que ele pensava, o que ele fazia. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não havermos desfalecido. Então nós não podemos deixar de fazer o bem. Nós não podemos desanimar. Nós temos que acreditar na justiça, acreditar em Deus. Eu sei que todos nós tememos, até temos que tomar cuidado até no que falamos aqui, porque a gente não sabemos, né? Quem é as pessoas maldosas, as pessoas que estão de olho. Nós aqui sabemos que nós temos divergências políticas entre nós, mas jamais, eu creio aqui que todos aqui são pais de família, trabalhadores, e ninguém vai aqui fazer um ato desse com um de nós, porque nós temos as nossas divergências e deixamos aqui nessa tribuna, né? Porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Então, ô Beteira, fica aqui meus sentimentos,
tá? E que Deus abençoe e que nós venhamos pedir, né, que venha realmente a justiça venha a ser feita na nossa cidade. Fico por aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Ronaldo Barion. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, todos aqui presentes, todos que nos assistem pela TV Câmara, pela TV Jandira. Queria desejar minhas condolências aí para o vereador Beteira, para toda a família. Eu não tinha aquela amizade, né, com o vereador Zezinho, mas admirava o trabalho dele e, né, a gente ficava sabendo, né, do bem que ele fazia para o nosso município, para as pessoas, né, que ele ajudava. E assim, lá no velório, eu acabei, né, presenciando o sofrimento de tantas pessoas, né, que tinham admiração por ele. E a gente está chateado, está triste com essa situação, mas que Deus, né, coloque ele em bom lugar e conforte o coração de toda a família. Presidente, fico por aqui. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Márcio Oliveira. Senhor presidente, triste, né? A gente começar hoje essa sessão sabendo que um dos melhores líderes, ou o melhor que teve como vereador aqui nessa casa, junto, na minha opinião, como o Cebolinha que está aqui do meu lado. Lembrar no Zezinho é lembrar do seu sorriso, lembrar dos conselhos que ele me ligava, quantas vezes ele me ligou para me dar conselho. Até antes de eu vir candidato a vereador, o Zezinho já foi na Alvorada atrás de mim para conversar comigo. É um dos piores momentos da minha vida, que eu tive um problema com a minha família. O Zezinho foi lá me aconselhar, falar para mim ficar quieto, ficar calmo. A gente almoçamos várias vezes ali no CID, né, da Fundição, Beteira. E ali a gente conversou muito também. Até cogitou na época de eu disputar a eleição lá no partido junto com ele. Mas é triste a gente saber que, como o presidente disse, até o que a gente vai falar aqui, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber o que fala, mas eu tenho certeza que lá no céu tem um homem, tem um Deus que tudo vê e tudo sabe. E, com certeza, o clamor de todos os vereadores aqui é justiça, porque o Zezinho era da nossa classe de vereador, da nossa classe política. Então, independente das divergências que nós temos aqui na Câmara, todos aqui são pai de família, são trabalhadores, estão lutando pela cidade, e eu tenho certeza que isso vai ser, em breve, jogado tudo à tona, e Deus fará justiça junto com a justiça do homem. Fico por aqui, senhor presidente. Fala, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Josenildo. Senhor presidente, nós vereadores, plateia aqui presente, boa tarde a todos que nos assistem. Primeiramente que o Beteira, né, meus sentimentos, você, sua família. Acho que o nosso presidente esteve muito próximo do Zezinho, Muca. Eu andei muito tempo com o Zezinho e no dia 3 ou 4 de outubro ele me ligou para bater um papo, para falar sobre a eleição que ia acontecer dia 30. E ele falou, companheirinho, vamos... Falei, fique em paz, Zezinho, fique em paz, porque você sabe que nós temos a mesma ideologia, sempre pensamos na mesma direção, e a gente não vamos ter trabalho com isso, nessa questão de 22 ou 13. O importante é que quem venceu as eleições, venceu, e vamos embora. E a gente vê essa tragédia. Isso é uma tragédia. Isso é uma... Sabe, eu estou aqui pensando...
você fica numa situação que você não consegue falar, porque a Bíblia vai dizer que o amor se esfriaria. E que o que nós vemos hoje, e o que nós vimos na sexta-feira passada, você começa a querer avaliar, porque nós temos, quem está aqui tem um propósito de trabalho, de luta, de buscar, de fazer seus ideais, de tentar alcançar aquilo que... E cada um da sua maneira. O Zezinho tinha a maneira dele de trabalhar. E ele foi respeitado por todos, né, até sexta-feira. Então, assim, o que nós pedimos aqui é o que o nosso presidente falou e que todos falou. Nós precisamos de justiça. Nós precisamos de resposta. Nós precisamos de resposta da nossa justiça. Nós precisamos responder. Mas responder, sabe, rápido, urgente. Porque eu não estou falando aqui só dos vereadores. Eu estou falando das famílias. Quantas famílias não ligou para os vereadores aqui? Quantas famílias estão desesperadas dentro dessa cidade? Que hoje estão em pânico porque era muito próximo do Zé, ou talvez está preocupado com o vereador. Então, assim, às vezes eu falo ou não falo, porque você não tem nem o que falar. Porque se a gente for, sabe, expressar aqui a nossa tristeza, a nossa indignação, porque a política, cada um defende o seu ideal. E o vencedor, dia 30 teve um. Lula é presidente, qual que é a dificuldade? Vamos embora, vamos tocar a vida. Agora, o que não dá é essa intolerância. É inadmissível, presidente, vereadores, é a intolerância. Se fala-se em discussão política, né, de todas as situações, e você vê um vereador que nem o Zé, que você vê que assim, ele era diferente. Trabalhava no ímpeto. Conhecia muito, não era advogado, mas conhecia muito de direito. Sabia cada detalhe de lei, de como fazer. E uma pessoa dessa não é importante. Sendo que nós deveríamos, né, estar sempre unido, próximo de pessoas assim, para que pudéssemos caminhar, que a cidade pudesse, né, caminhar, o país, né, a gente tinha que andar com pessoas inteligentes, né? Pode andar com pardal, tem que andar com águia, com quem tem visão. Então, às vezes, a gente fica triste. O Beteira sabe da aproximação que eu tinha, e nós conversávamos muito por telefone com o Zé. Sim, triste e decepcionado com uma tragédia na nossa cidade, mais uma tragédia, e que não fique impune, né, presidente? Que a justiça seja feita, e vai ser feita, porque nós estamos em oração. Tá? Sou cristão, nós estamos em oração. E se eu sirvo um Deus, Ele vai responder. Ele vai trazer à tona todos que fizeram isso. Fico por aqui, presidente. Peço palavra. Está com a palavra o vereador Fábio Camilo. Senhor presidente, população que nos assiste, uma boa tarde. População presente, uma boa tarde. Senhor presidente, a gente fica grato pelas palavras dos nobres vereadores. Muito obrigado pelo carinho. E todo mundo sabe o que o Zezinho fazia na nossa cidade. Todo mundo sabe o que o Zezinho representava para nosso povo jandirense. Você, população que esteve lá no ginásio de esporte, um pouquinho daquele público que esteve lá, o Zezinho estendeu a mão. Um pouquinho daquele público que estava lá, o Zezinho estendeu a mão. A gente pede orações, a gente pede força para Deus. Sabemos que minha mãe tem 87 anos, ontem não passou muito bem pela situação da nossa cidade, pela situação de uma situação dos... Eu não vou falar covardia,
porque covardia é uma palavra muito forte. A gente vai falar pelo que o que nós representa. A gente faz o bem, você viu o que aconteceu, tomou, você viu o que o Zezinho fez. Ele fez o bem, a vida toda fazendo bem pela cidade de Jandira. E acaba acontecendo numa calçada, quando eu estive lá, calçada jogada no chão, a gente se sente um lixo. Porque nós, vereadores aqui, se a gente não se unir, pedir providências para a justiça em São Paulo, nós vamos ficar todo mundo... Será que eu vou chegar em casa para ver meu filho sentado no sofá? Não vai. Não vai. A gente corre um risco, todo mundo sabe, abriu a boca em Jandira, todo mundo fica assustado. E a gente pede providências, pede para a justiça e pede para Deus dar força para a gente continuar. O cara colocou, o Frank diz as palavras muito bonitas, né, Frank? Colocou a nós na política. A gente sabe o que aquele cara fazia pelo nosso povo. Tirava da boca dele para dar para o próximo. Fazia muito pelo nosso povo. E a gente pede para a população de Jandira, está na justiça, se alguém saber de alguma coisa, passa um telefone mais anônimo, ajuda a tomar providências, para não ficar mais uma morte impune na cidade de Jandira. Às vezes a gente fica com... Eu estou com medo de estar aqui hoje, sinceramente. Pensei 2, 3 vezes em renunciar ao meu cargo, porque não é isso que eu esperava de Jandira. Eu esperava que a cidade andasse para frente. Olha o que está tendo hoje na cidade. Uma cidade vazia, de luto. A esperança que tinha foi embora. E a gente pede providência para a justiça e pede orações muito para Deus confortar nossos corações. E a família Camilo, todo mundo sabe a família Camilo que tinha Jandira. E hoje a gente pede justiça. Fico por aqui, eu vou pedir licença, eu vou me retirar. Fico por aqui. E é o silêncio. Bom, peço a Deus, Fábio, que possa confortar o seu coração. Peço desculpa a toda a família por não poder ter ido ao velório, devido ao que o Fábio falou, pela sensação de segurança. Minha mulher chegou em casa após tudo ocorrido e quis ir embora. Minha mulher estava desesperada e eu não pude participar do velório de um dos grandes amigos políticos que eu tive. E eu tive que sair, e hoje eu também não queria estar aqui, viu, Fábio? Sou honesto de falar que ontem eu vim, fiquei meio dia aqui, o pouco que eu fiquei aqui, chorei muito, porque eu convivi muito com o Zezinho, você sabe disso, por décadas. O Zezinho era frequentador da minha casa. Por divergências políticas, a gente acabou se afastando, mas sempre tivemos uma amizade, né? Muca esteve presente no almoço, que a gente estava junto, né, Muca, conversando sobre política, divergências políticas, mas era sempre naquele campo da conversa e do diálogo. E dizer para você, Fábio, que realmente não é forte, não, é uma covardia o que fizeram assim. É um ato de covardia quanto uma pessoa que nunca deu um tapa, sequer um tapa em alguém. Zezinho nunca sequer deu um tapa em alguém. Ele nunca quis agredir alguém fisicamente. Por toda a discussão que ele já teve, por tudo que ele já passou, tudo que ele passou, ele nunca quis agredir alguém fisicamente. Ele sempre fez a discussão, né, com palavras ali e deixou bem claro o posicionamento dele. E aquilo que o Marquinhos falou, eu concordo com muitos vereadores aqui. É o melhor vereador da história de Jandira, tá? E por conta disso a gente vai fazer uma homenagem para ele. Vamos nomear aqui o anexo aqui, né, dando um nome para esse grande vereador, né, o maior da cidade até os dias de hoje, tá? Para que fique eternizado nessa Câmara aqui, já que ele não foi presidente, não está na galeria dos presidentes, ele vai estar na galeria lá em cima, dando nome ao nosso anexo, para que a gente possa lembrar do melhor vereador que já teve nessa cidade.
Gostaria de pedir para que todos os vereadores e toda a plateia pudesse ficar de pé e orar um Pai Nosso em homenagem a esse grande vereador, Reginaldo Camilo dos Santos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma salva de palmas para o Zezinho, por favor. Obrigado a todos. Peço para que o primeiro secretário possa fazer a leitura da matéria do expediente. Câmara Municipal de Jandira. Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jandira, realizada em 25 de outubro de 2022. Senhor Presidente Franklin Venâncio da Silva Neto, Vice-Presidente Josenildo Ribeiro de Freitas, Primeiro Secretário Gilson Rodrigues de Souza, Segundo Secretários Marcos Danilo de Souza, Terceiro Secretário Anderson Teixeira de Oliveira. Informo ao plenário que a ata da 35ª Sessão Ordinária está à disposição dos senhores vereadores. Câmara Municipal de Jandira, Gabinete do Vereador Franklin, requerimento 591/22. Ilustre plenário, senhores vereadores, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais dessa Casa de Lei o voto de pesar pela morte trágica do ex-vereador Reginaldo Camilo dos Santos, carinhosamente chamado de Zezinho, do PT, no dia 28 de outubro de 2022. Zezinho do PT, como era conhecido, nascido em 1 de abril de 1971, era filho da dona Nair, sempre atuante, e no ano de 2001 assumiu o mandato como suplente e em seguida foi eleito como vereador da cidade, exercendo seus mandatos de 2005 a 2008, 2009 a 2012 e 2013 a 2016. Foi também candidato a prefeito de Jandira por 2 vezes, assim como também candidato a deputado. Zezinho, uma pessoa carismática, deixa saudades da sua família, bem como a uma legião incontável de amigos que conquistou ao longo de sua trajetória. Esse legislativo lamenta o seu falecimento tão precoce, aos 51 anos de idade. Ele deixa mãe, sobrinhos, irmãos, além do irmão Fábio Camilo dos Santos, também do PT, o nosso vereador Fábio Beteira. Nesse momento de dor, de profunda dor, o legislativo jandirense se solidariza com familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências por essa perda irreparável. Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor da nota de pesar, senhor presidente Franklin Venâncio da Silva Neto. E a Câmara Municipal de Jandira, também na data de hoje, de 8 de novembro de 2022, juntamente com todos os vereadores desse legislativo, encaminha aos órgãos de segurança competentes, com um texto que segue assim: servimos-nos do presente para requerer a vossa senhoria de toda a segurança pública, que seja envidados todos os esforços necessários ao esclarecimento da autoria, motivação do brutal assassinato do ex-vereador dessa Casa de Lei, Reginaldo Camilo dos Santos, o popularmente conhecido Zezinho do PT. Vale destacar que Zezinho, ainda que não ocupasse mais a cadeira de vereador, era muito atuante politicamente em diversas causas, sendo que seu assassinato gerou um sentimento geral de repulso da nossa população. O imediato esclarecimento da morte do Reginaldo é necessário para fazer cessar o sentimento de impunidade que paira sobre essa cidade, vez que, conto sua existência, em toda a sua existência da cidade, já registra mortes violentas de 6 políticos, entre eles prefeitos,
ex-prefeito, vereador, ex-vereadores, pré-candidatos a prefeito, sem a devida responsabilização dos culpados, certo? Que Vossa Senhoria dará ao caso a atenção que reclama, colocamos à disposição para o esclarecimento que se mostra necessário e apresentamos nessa oportunidade os nossos protestos de leve estima e apreço, clamando por justiça e memória de Zezinho. Esse documento é direcionado a toda a Secretaria de Segurança Pública, DHPP, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a seccional aqui de Carapicuíba, que atende as delegacias regional, bem como o nosso delegado titular de Jandira, assinado por todos os senhores vereadores, e por uma comissão que vai entregar pessoalmente, nesses 4 órgãos, esse protocolo, pedindo urgência, esclarecimento, agilidade, para que a gente possa ter, então, a justiça feita na menção desses autor ou autores desse crime bárbaro, senhor presidente. Câmara Municipal de Jandira convida os munícipes para participarem da audiência pública, que será realizada dia 9 e 10 de novembro, às 9 horas da manhã, para a discussão do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício do ano 2023. O local é aqui na Câmara Municipal, na rua Rubens Lopes, número 100, os dias 9 e 10, portanto, quarta e quinta-feira, às 9 horas da manhã. Câmara Municipal de Jandira, mensagem de lei do projeto de lei 71/22, ilustre plenário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Léo da Feira. Senhor presidente, eu quero retirar de pauta o projeto 71/22. A pedido do autor, o projeto 71/22 está sendo retirado de pauta. Câmara Municipal de Jandira, mensagem de lei do projeto de lei 72/22. Ilustre plenário, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra o vereador Anderson Apolo. Senhor presidente, queria solicitar vista de 7 dias, no 72/22. Do autor, projeto de lei número 72 de 2022, vereador Anderson Teixeira de Apolo, está cedido vista de 7 dias. Câmara Municipal de Jandira, projeto de decreto legislativo 08/22. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Silvair Soares de Brito. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse em apreciação a dispensa das formalidades do decreto legislativo 8/22 para que fosse incluído na ordem do dia. A pedido do autor, vou colocar a apreciação dos nobres vereadores, a dispensa de formalidade para que o projeto de decreto legislativo número 8 de 2022 possa ser dado parecer da Comissão de Justiça e Redação do Intervalo Regimental e o projeto possa ser votado ainda hoje. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, por favor que se manifeste. Portanto, seu pedido foi aceito. O projeto de decreto legislativo número 8 de 2022 está incluído na ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, projeto de resolução 09/22. Dispõe sobre denominação do anexo 2 do prédio da Câmara Municipal de Jandira. Franklin Venâncio da Silva Neto, presidente da Câmara Municipal de Jandira, usando de suas atribuições legais, faz saber que a mesa diretora da Câmara Municipal de Jandira elaborou, o plenário aprovou e ele sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º, o anexo 2 do prédio da Câmara Municipal de Jandira passa a ter a seguinte denominação: vereador Reginaldo Camilo dos Santos, vereador Zezinho. E as despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão por conta da dotação própria, suplementada se necessária. Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, assina essa resolução de autoria da mesa diretora, proposta pelo senhor presidente.
Frank Venâncio da Silva Neto, Josenildo Ribeiro de Freitas, Gilson Rodrigues de Souza, Marcos Danilo de Souza, Anderson Teixeira de Oliveira. Quero colocar a apreciação do plenário para que o projeto de resolução número 9 de 2022, possa ter a dispensa de formalidades para que a comissão possa dar parecer no intervalo regimental e o projeto seja votado ainda hoje. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, que se manifeste. Portanto, o pedido foi aceito. O projeto de resolução número 9 de 2022 está incluído na ordem do dia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 579/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Cícero Amadeu Romero Duca. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 580/22, Sala Oswaldo São Martino, 26 de outubro de 2022, o autor Gilson Rodrigues de Souza, vereador Pastor Gilson de Souza. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 581/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Ronaldo Barion, vereador Ronaldo da Farmácia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 582/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Ronaldo Barion, vereador Ronaldo da Farmácia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 583/22, Sala Oswaldo São Martino, 26 de outubro de 2022, o autor Josenildo Ribeiro de Freitas, vereador Veinho. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 584/22, Sala Oswaldo São Martino, 26 de outubro de 2022, o autor Josenildo Ribeiro de Freitas, vereador Veinho. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 585/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Silvio Soares de Brito, vereador Silvio Cabeleireiro. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 586/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Cláudio Roberto de Carvalho, vereador Cláudio do Moção. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 587/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Cláudio Roberto de Carvalho, vereador Cláudio do Moção. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 588/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022. O autor Leandro José Morial, vereador Léo da Feira. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 589/22, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022. O autor Leandro José Morial, vereador Léo da Feira. E a Câmara Municipal de Jandira, do requerimento 590/22, da Sala Oswaldo São Martino, de 3 de novembro de 2022, o autor Gilson Rodrigues de Souza, vereador Pastor Gilson de Souza. Senhor presidente, esses são os requerimentos da ordem do dia. Os requerimentos 579 de 2022 ao 590 de 2022 estão incluídos na ordem do dia. Encerrado o expediente, a sessão está suspensa por 30 minutos para intervalo regimental. Boa tarde, plateia aqui presente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Jandira, pela internet. Quero pedir desculpa aí pela demora do intervalo regimental, acabou excedendo o tempo de 30 minutos. Nós estávamos fazendo uma discussão sobre alguns assuntos, né? Lembrar vocês que essa daqui é quase que uma das últimas sessões, nós só temos 2 sessões após essa daqui, e aí a gente vai para o recesso parlamentar. Reabertos os trabalhos, solicito o primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, os amigos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. Quero saudar o presidente do Partido dos Trabalhadores, Leonel, advogado Samuca. Quero saudar aqui o senhor Nivaldo, diretor aqui da nossa ETEC. Muito obrigado, senhor Nivaldo, pela presença. Nosso querido o doutor Escopim e o Ernesto, do Fundeb, Creunice,
Leonice, do Conselho Municipal lá do Gabriel, e todos os presentes aqui, senhor presidente. Câmara Municipal de Jandira, gabinete do vereador Franklin, projeto de decreto legislativo 06/22, Sala Oswaldo São Martino, 13 de outubro de 2022, o autor Franklin Venâncio da Silva Neto. Projeto de decreto legislativo 06 de 2022, de autoria do vereador Franklin Venâncio da Silva Neto, está em discussão. Está em votação. O projeto de decreto legislativo 06 de 2022 foi aprovado por 13 votos favoráveis. Câmara Municipal de Jandira, projeto de decreto legislativo 08/22, Sala Oswaldo São Martino, 26 de outubro de 2022, o autor Silvio Soares de Brito, vereador Silvio Cabeleireiro. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2022, de autoria do vereador Silvair Soares de Brito, está em discussão. Está com a palavra o nobre vereador Silvair Soares de Brito. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, boa tarde a todos aqui presentes. Agradecer a presença aqui de todos do Escopim, está fazendo uma visita nessa Casa de Leis, do Leonel. Muito obrigado pela presença. Senhores vereadores, apresentei esse projeto de decreto legislativo, na qual eu estou pedindo a aprovação dos senhores para um título de cidadania para José Carlos Título, conhecido como Título. Esse senhor faz um grande trabalho na nossa cidade, um trabalho assim de excelência. Ele consegue, com os recursos que ele tem, trabalho voluntário, incentivar as crianças da nossa cidade. Tipo, todo mundo conhece como guarda-mirim, né? É falado guarda-mirim, mas ele é só para dar conhecimento a todos os vereadores. Ele tem esse belo projeto aqui, embaixo do viaduto, e na qual se chama FAUB, Força Auxiliar Legionária do Brasil. Ali ele incentiva as crianças a fazerem suas atividades, trabalha muito hierarquia, disciplina militar, incentivando nossos jovens a ingressar nas Forças Armadas e nas Forças Policiais. Começa na disciplina, né, a educação das nossas crianças. É fundamental os pais, os professores, nessa parte tão importante das nossas crianças. Mas eu já tive a oportunidade de ir ali, conversar com eles, assim como outros vereadores tiveram também, vi o vereador Márcio lá, fazendo uma palestra sobre os animais para as crianças lá, e outros vereadores também, qual tive a oportunidade de ir fazer um corte voluntário lá para aqueles meninos. E hoje eu quero oferecer esse título de cidadão ao título pelo belo trabalho que ele tem feito. Diante de todas as dificuldades, ele consegue captar recursos, doação e fazer com que as crianças aí da nossa cidade sejam bem inseridas, bem educadas, já seguindo um regime de respeito ao próximo, respeito ao mais velho. Isso aqui é muito importante. E é uma forma de nós, dessa Casa de Leis, estar homenageando e valorizando o belo trabalho que o Título e toda a equipe dele faz aqui na nossa cidade com as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente, vereadores e público presente.
Projeto de decreto legislativo 08 de 2022 está em votação. O projeto de decreto legislativo 08 de 2022 foi aprovado por 13 votos favoráveis. Câmara Municipal de Jandira, projeto de resolução número 09/22, que dispõe sobre denominação do anexo 2 do prédio da Câmara Municipal de Jandira. Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, assina a mesa diretora, de autoria do senhor Franklin Venâncio da Silva Neto. Projeto de resolução 09 de 2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Está em votação. O projeto de resolução 09 de 2022, de autoria da mesa diretora, foi aprovado por 13 votos favoráveis. Essa é a palavra justificativa, presidente. Está com a palavra para justificativa de voto o vereador pastor Gilson de Souza. Presidente, como esse 1 minuto será suficiente, a gente já até deixou as nossas menções de condolências para a família, mas eu quero parabenizar a imediatismo, sensibilidade do senhor de eternizar o nome do nosso amigo, sempre companheiro aqui na Casa de Lei. Amanhã depois entrará outros jovens vereadores, a história passará, e ele estará no lugar de honra na galeria. Quando alguém perguntar, como que você anexa aqui? Esse anexo tem um nome significativo, como todos os outros amigos que levam o nome aqui na galeria dos prefeitos, o nome do senhor que vai ali na galeria dos presidentes, os emancipadores, e o senhor com muita sensibilidade, com muita responsabilidade, porque a gente traz homenagem para quem realmente deixou um legado. E ele deixou um legado, então eu fiz questão desse 1 minuto para parabenizar o senhor, de eternizar o nome Reginaldo Camilo dos Santos, carinhosamente chamado Zezinho. Parabéns, senhor presidente. Peço a palavra. Está com a palavra o vereador Fábio Camilo. Senhor presidente, população que nos assiste, uma boa tarde, população presente. Senhor presidente, eu não poderia estar agradecendo o senhor, aos nobres vereadores que assinaram o documento aí, e obrigado pela homenagem, a família Camilo agradece, de coração mesmo, e a gente fica muito emocionado, né? E a gente agradece mesmo, tá bom? Muito obrigado, presidente. Bom, quer dizer que essa homenagem é uma homenagem que a gente não queria fazer, deixar claro isso, né? Jamais gostaria de estar fazendo homenagem para um cara tão cheio de vida como era o Zezinho. O Zezinho tinha muito ainda para contribuir com essa cidade, muito a contribuir com essa população, e eu gostaria que ele estivesse aqui. Infelizmente, né, de uma maneira covarde, tiraram o Zezinho, né, dos nossos laços de amizade, né, dos seus familiares, e a gente achou justo, né, agora que a gente acabou de fazer esse prédio, não tinha dado nome algum para esse prédio, e esse prédio vai ter a honra de ter o nome do Zezinho, porque o Zezinho, ele muito nos honrou como vereador, e eu tenho muito respeito pela carreira política do Zezinho, que foi um cara ao qual eu me espelho como político, tá? Deixar claro isso aí. Eu, até, às vezes, o jeito de falar, né? Às vezes a gente acaba copiando algumas pessoas, e eu me via muito, às vezes, até me corrigia, para não parecer tanto. Mas ele vai deixar um legado, assim, muito bonito para essa cidade, um legado de luta, um legado de honestidade, um legado de amar o próximo, né? E então a gente tinha que fazer essa homenagem aqui para ele, mais do que justa, para esse cara que, para mim, foi o melhor vereador da história de Jandira. Que Deus o tenha e que possa consolar mais uma vez toda a família.
Câmara Municipal de Jandira, requerimento 579/22. Ilustre plenário e senhores vereadores, requeiro nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que viabilize, junto à secretaria competente, que seja realizada uma campanha sobre o dia contra o uso indiscriminado de medicamentos e automedicação. Poderá valer dos meios que entender necessário, dentre os quais são exemplos: palestra, seminário, painéis, debate, exibição de produção audiovisual, que tenha por objetivo combater a automedicação, seja feita nas UBSs do nosso município. Sala Oswaldo San Martino, 3 de novembro de 2022. O autor, Cícero Amadeu Romero Duca, vereador Cebolinha. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 580/22. Ilustre plenário, senhores vereadores, requeiro nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que determine a Secretaria Municipal competente que viabilize o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Sala Oswaldo San Martino, 26 de outubro de 2022. O autor, Gilson Rodrigues de Souza. Vereador, pastor Gilson de Souza. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 581/22. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Barion. Senhor presidente, gostaria de retirar de pauta o requerimento 581 de 2022. A pedido do autor, o requerimento 581 de 2022 está sendo retirado de pauta. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 582/22. Ilustre plenário, senhores vereadores, requeiro nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que em caráter de urgência determine ao departamento competente que seja executada a pintura na faixa de pedestre na rua Imirim, onde está localizado a escola Padre Giuseppe Ângelo Bertoli, no bairro do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Sala Oswaldo San Martino, 3 de novembro de 2022. O autor, Ronaldo Barion, vereador Ronaldo da Farmácia. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 583/22. Ilustre plenário e senhores vereadores, requeiro no termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que viabilize, junto ao departamento competente dessa prefeitura, em caráter de extrema urgência, que seja realizado o recapeamento na rua Monte Carlo, na Vila Pop. Sala Oswaldo San Martino, 26 de outubro de 2022. O autor, Josenildo Ribeiro de Freitas, vereador Veinho. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 584/22. Ilustre plenário e senhores vereadores, requeiro no termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que viabilize, junto ao departamento competente desta prefeitura, em caráter de extrema urgência, junto à Secretaria de Planejamento, que seja concedido o terreno localizado à rua Martin Luther King, na Vila Pop, para a construção da Igreja Católica Santa Bárbara, a construção da Associação dos Amigos do Bairro, e requer ainda que no local seja construído uma quadra poliesportiva. Sala Oswaldo San Martino, 26 de outubro de 2022. O autor, Josenildo Ribeiro de Freitas, vereador Veinho. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 585/22. Ilustre plenário e senhores vereadores, requeiro nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que solicite ao departamento competente para instalar um guarda-rei na rua Nicolau Maevski, altura do número 264, em frente à calçada do cemitério municipal. Sala Oswaldo San Martino, 3 de novembro de 2022. O autor, Silvio Soares de Brito, vereador Silvio Cabeleireiro. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 586/22. Ilustre plenário, senhores vereadores, requeiro, nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que determine a secretaria responsável, que promova a construção de uma creche do idoso aqui no nossa cidade, com o intuito de atender às necessidades dos munícipes que convivem com idosos, mas precisam trabalhar ou estudar e não têm condições de promover tais cuidados durante o dia ou parte do dia. Sala Oswaldo San Martino, 3 de novembro de 2022. O autor, Cláudio Roberto de Carvalho, vereador Cláudio do Moção. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 587/22. Ilustre plenário e senhores vereadores, requeiro
nos termos regimentais do excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que determine a secretaria responsável que viabilize o recapeamento asfáltico da Viela da Lagoa, do bairro do Jardim Lindomar, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Cláudio Roberto de Carvalho, vereador Cláudio do Moção, Câmara Municipal de Jandira, requerimento 588/22, ilustre plenário, senhores vereadores, requeira nos termos regimentais dessa Casa de Lei, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de construir um centro de lutas gratuito na nossa cidade, conforme especifica. Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Leandro José Morial, vereador Léo da Feira. Câmara Municipal de Jandira, requerimento 589/22, ilustre plenário, senhores vereadores, requeira nos termos regimentais dessa Casa de Lei, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de criar um programa de assistência técnica gratuita em engenharia civil no nosso município, conforme se especifica. Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Leandro José Morial, vereador Léo da Feira. E Câmara Municipal de Jandira, requerimento 590/22, ilustre plenário, senhores vereadores, requeira nos termos regimentais ao chefe do Executivo, o excelentíssimo senhor prefeito municipal em regime sato, que envie o projeto de lei de alteração de denominação da Secretaria de Indústria e Comércio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sala Oswaldo São Martino, 3 de novembro de 2022, o autor Gilson Rodrigues de Souza, vereador pastor Gilson de Souza. Senhor presidente, esses são requerimentos na ordem do dia. Os requerimentos 579 de 2022 ao 590 de 2022, exceto o 581, que foi retirado de pauta, todos os outros estão em discussão. Está com a palavra o nobre vereador Cebolinha. Senhor presidente, senhores vereadores, para estar aqui presente, agradecer aqui a presença do Leonel, presidente do PT, doutor Escopim, enfim, todos aí da plateia. Agradecer os internautas que estão ligados. Só espero que a Câmara acabou me mostrando, porque senão daqui a pouco o pessoal vai falar quem é aquele que está falando, né? Mas apareceu ali. Senhor presidente, hoje é uma sessão que a gente tem sentido nos olhos de cada um aí, né, os olhares, que não é uma sessão como os dias. Já estou... Ah, é aquela lá que está me mostrando? Então tá bom. Senhor presidente, hoje o negócio aqui, estou pedindo a palavra para falar sobre os meus requerimentos, dizer que tem vários requerimentos aqui, vários requerimentos muito importantes. Costumo dizer que todos os requerimentos são solicitação dos senhores pares que a população acaba, né, no dia a dia encontrando os vereadores e acaba fazendo a solicitação. Vi aqui ao vereador, na Monte Carcero, o vereador Veinho, a gente tem passado lá, o pessoal também tem cobrado a gente, e hoje ele entrou com requerimento aqui para que seja feito o recapeamento ali. Então, a gente vê que cada um de nós somos cobrados no dia a dia. Eu também quero aqui falar do requerimento do vereador Moção, um requerimento muito importante. Quando a gente fala de creche, tem muitas pessoas que pensam que só criança, né? Mas tem pessoas idosas, inclusive o requerimento 586, de autoria do vereador Moção, quero parabenizar, que é um requerimento muito importante. Teve um governo que fez isso, não sei se foi na época do G,
e tinha a creche noturna dos idosos, né? Para que tem muitas pessoas que precisam trabalhar e tem um idoso em casa e ele não tem onde pôr. Ele tem que pagar e às vezes o que ele ganha não tem como ele pagar para alguém cuidar. É como se fosse uma criança, e é uma criança. Depois que a gente chega na idade, né, que, dependendo da idade, ainda estou com 55, mas logo, logo posso estar com 70, 65, e a gente vai chegando idoso, vai ficar idoso, né? Quem sabe não tem alguém para ficar, nós temos trabalhando uma creche para que a gente possa ficar ali no dia, né? Mas é um requerimento muito importante, então quero parabenizar o vereador aqui, Moção, e que o governo possa olhar com bons carinhos esse requerimento. A gente tem conhecimento dessas pessoas. Outro requerimento, senhor presidente, é o meu requerimento, onde eu estou aqui pedindo sobre uma campanha sobre o dia contra o uso indeterminado de medicação. Inclusive, eu entrei com esse requerimento semana passada e quem assistiu o Fantástico dessa semana pôde assistir. Parecia que eu estava adivinhando, mas não tive contato com ninguém da Globo, nem do Fantástico, porque a gente teve contato com o munícipe da cidade, que, infelizmente, eu tenho 2 pacientes que a gente tem, paciente, parece que eu sou até médico, né? Mas 2 pessoas que a gente nos procuraram, uma delas, ela própria se medicou, tanto é que acabou atingindo o rim. Então, e o outro paciente, esses dias ele veio contar com a gente, está aqui o Barion, que tem remédio. Hoje as pessoas, eles querem se medicar. Às vezes porque ouviu falar, o vizinho, um amigo está tomando o remédio e quer tomar, achar que vai melhorar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho pressão alta. A pessoa toma losartana, que é bom. Eu estou tomando losartana, eu só via que não melhorava. Aí fui no cardiologista, passei no médico, ele falou, não. Aí ele me passou losartana. Acabei tomando losartana e fui ver que o melhor. Ele falou, não, você tem que tomar altipino. Esse para a sua pressão é esse. E realmente controlou a minha pressão. Tá vendo? Se eu fosse me medicar, eu estaria me prejudicando. Então, eu estou entrando com requerimento para que possa a Secretaria da Saúde fazer nos postos de saúde um trabalho sobre uma campanha sobre o dia de conscientização de medicamentos, automedicação. Então, eu quero aqui pedir o apoio, né, de todos os vereadores para que possa nos ajudar a aprovar esse requerimento, que é um requerimento super importante para a cidade e para a população, e principalmente para as pessoas que hoje fazem isso assim. Você vai na farmácia, o Barion aqui é dono de farmácia, sabe disso. Hoje a pessoa chega lá, ela quer se medicar. Ah, me dá esse remédio que diz que é bom para isso. E às vezes não, né? Então, só para deixar registrado aqui. Então, termino aqui o meu raciocínio do meu requerimento, e nos requerimentos aqui, parabenizar todos os vereadores pelos requerimentos apresentados na mesa. Obrigado, vereador Cebolinha. Está com a palavra o nobre vereador Silvio. Novamente, boa tarde, senhor presidente, vereadores, todos aqui presentes. Apresentei mais um requerimento hoje nessa Casa de Leis. Pedido do morador, ali da região da Nicolau Maevski, próximo ao cemitério. A gente está solicitando guarda-reio naquela rua, devido ao perigo, né, das crianças vindo da escola, ou um pedestre mesmo está passando, acaba ou tropeçando, ou com alguma brincadeira acaba se empurrando e pode ocasionar um acidente mais grave, né, na nossa cidade aí. Quero até parabenizar o vereador Márcio Oliveira, que ele solicitou também um gradil lá próximo à escola Marcelo Faria, e graças a Deus o pedido foi atendido. Então aqui a gente também está solicitando isso aí, esse gradil, que é nada mais, nada menos que um pedido da nossa população. Então, por isso que a gente está aqui apresentando, o morador do bairro nos procurou, e um pedido da população, nada mais que justo ser colocado em nossa Casa de Leis, para a gente estar aqui apresentando, os vereadores aprovando e o executivo atendendo. Muito obrigado, senhor presidente, vereadores e todo o público presente. Parabéns, Silvio, pelos requerimentos. Está com a palavra o nobre vereador Ronaldo da Farmácia.
Boa tarde novamente, senhor presidente. Boa tarde novamente, todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes, a todos também que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela TV Jandira. Senhor presidente, hoje eu quero falar de um requerimento aqui muito simples, mas de extrema importância aí para o nosso município, onde eu peço aí ao nosso prefeito e o departamento competente que seja executada a pintura na faixa de pedestre na Rua Imirim, onde está localizada a Escola Estadual Padre Giuseppe Ângelo Bertoli, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Eu faço essa tal solicitação, tem alguns pais que me ligaram e me pediram, pois a imprudência de alguns motoristas podem causar alguns transtornos, alguns acidentes lá nessa escola. E também peço aí que dê uma atenção também, né, nas outras escolas, tanto municipais quanto nas estaduais, para que façam, né, as escolas que não têm faixa, que executem também essas faixas em outras escolas. Quero aqui parabenizar a todos os requerimentos de todos os vereadores, tenho certeza aí que vai ser de extrema importância para o nosso município. E desde já, senhor presidente, fico por aqui, desejo uma boa tarde a todos e ótima semana. Parabéns pelo requerimento, vereador Ronaldo Barion. Está com a palavra o nobre vereador Veinho. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente. Senhor presidente, vou falar de dois requerimentos que nós fizemos. A gente já tinha feito um pedido para a Rua Adelina, Ademar, a Rua Bartira, e agora nós estamos colocando a Rua Monte Castelo, até porque a gente não fez a questão de colocar nos requerimentos passados, até porque já estava certo, né, de se sair esse recap, e, na verdade, foram lá e taparam o buraco mais uma vez lá, e o pessoal está tudo reclamando, porque, o Cebolinha, como disse, a rua não tem mais condições de transitar. Você vai transitar, mas está cheia de buraco, e não é aquela questão de fazer o tapa-buraco, né? É afundado, questão de Sabesp. Então, assim, o que nós estamos pedindo é urgente mesmo, então eu quero pedir para o líder aí do governo, né, que é o Gilson, para que possa estar intercedendo o prefeito Dr. Sato, para estar dando atenção para que possa aí ser resolvido, porque, que possa melhorar cada dia mais. Outro requerimento, 584, estamos preocupados porque a Associação Amigos de Bairro e a Igreja a Santa Bárbara, até depois chamar o Beteira para estar subscrevendo com a gente aí, porque o Beteira é um dos representantes da Igreja Católica, eu acho que é importante, porque caíram, de repente, a chuva, presidente, foi levando a associação e a igreja para dentro do córrego e desbarrancou lá a associação e foi a cozinha da igreja também. E o que aconteceu? A igreja não tinha condições, a associação também não, foi demolido tudo, a quadra, tudo foi demolido. O que nós estamos pedindo aqui? Eu acho que é mais que justo, porque existe a concessão de 50 anos, ainda está 30 e poucos anos de concessão, eu acho que seria justo, o prefeito Dr. Sato ceder, pelo menos para a igreja Santa Bárbara retornar, uma igreja que tem, acho que mais de 100 membros, uma igreja que é cheia, eu acho que os fiéis merecem, o padre Hélio sempre está lá buscando, está falando a respeito disso, conversei com ele, falei para ele conversar com o Dr. Sato, com o Walter Martins, para estar resolvendo essa questão da devolutiva do terreno, e estamos falando também da associação. Uma associação nós podemos fazer, se a igreja for levantada, nós podemos, através da quadra, fazer todos os procedimentos que a gente sempre fez, as atividades, e aí a gente, pelo menos, dá uma atenção maior, porque a igreja ela é muito importante para a comunidade, a fé. A gente sabe que as mulheres lá sempre estão lá buscando, correndo atrás, falando comigo, e nós estamos fazendo esse documento pedindo para o prefeito aí estar fazendo uma reavaliação nesse documento aí, e pudesse ceder para Santa Bárbara, que agora dá para fazer de um outro lado. A gente tem essa questão da metragem do córrego, e antigamente você tinha que ter 30 metros, hoje quem decide a metragem, Franklin, é a própria prefeitura, não sei se o presidente sabe. Hoje foi liberado que é a própria prefeitura que decide a metragem que vai dar do córrego. Entendeu? Estava em discussão, acho que foi decidido dentro desse assunto, depois vamos se aprofundar mais, pelo menos o que nós fomos buscar, o que nós temos é isso. Então, assim, pedir aí, possa ter essa sensibilidade, porque eu acho que seria um ato justo com a igreja. Fico por aqui, senhor presidente.
Parabéns pelos requerimentos, Beinho. Está com a palavra o nobre vereador Pastor Gilson de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento que hoje eu apresento é o requerimento 580, que a gente está pedindo em caráter de urgência que a Secretaria competente, que a Secretaria da Assistência Social, Desenvolvimento Social, possa instalar o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é conhecido como Centro POP. Moradores em situação de rua é um enfrentamento feito em todo o país, mas em Jandira específico, senhor Nivaldo, diretor da nossa ETEC, nós já tivemos a experiência de ter esse acolhimento nos meses de frio, que é tradicionalmente em maio, mas não é só em maio ou só no tempo de frio que essas pessoas em situação de rua precisam dessa atenção. Então, estou pedindo nesse requerimento, e já conversei com a secretaria, a secretária, a Carla, do Desenvolvimento Social, já falei com o prefeito, já falei com a primeira-dama, que é presidente do Fundo da Solidariedade, da importância de nós criarmos, então, o Centro POP, que é um centro de referência especializado. Para que? Para ser mais específico, esse centro especializado serve para eles fazer as suas refeições, ter um espaço para higiene pessoal, até para organizar suas roupas, lavar, passar, ter o apoio para conseguir os documentos pessoais, que muitos deles ficam sem documentação nenhuma, acabam perdendo, guardar os seus pertences, ter informação sobre trabalho, encaminhar eles para o mercado de trabalho e também tirar dúvidas, inclusive dos seus direitos de aposentadoria, direito que muitos deles desconhecem de forma ignorada. Então, estamos pedindo para que volte imediatamente esse serviço para que essa comunidade, essas pessoas que estão em situação de rua, possam ter um lugar de referência digno para poder ser acolhido. E o outro requerimento, senhor presidente, é o 580, um pouco mais simples, mas porém significativo, porque nós, no dia de ontem, inauguramos a nova sede da Secretaria, então até chamava a Secretaria de Indústria e Comércio, mas hoje essa denominação já se expandiu. Então nós estamos pedindo para que a Secretaria de Indústria e Comércio seja agora feito como é feito em todos os outros municípios. Como que é nos outros municípios? Como que é feito nos outros municípios? É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então ela vai passar de Secretaria de Indústria e Comércio para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. E por que desenvolvimento econômico? Porque essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi inaugurado ontem, para quem aqui é da nossa cidade de Jandira e conhece, no estacionamento do Mercado Lopes, com maiores salas, maior dignidade para os trabalhadores que ali atende. Foi descentralizado, estamos então levando essa economia também para os bairros. É legal, né, senhor Nivaldo? Quando você descentraliza o serviço e leva para dentro da comunidade. Você que a ITEC tem essa visão, né, de descentralizar para alcançar os alunos. O desenvolvimento econômico, Ernesto, também serve para isso. Então, estamos pedindo para que, em vez de ser Secretaria de Indústria e Comércio, que não é só isso, seja a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Essa secretaria que está à frente dessa política, ela que passa, vereador Moção, os primeiros contatos com as negociações, as instalações da empresa, promove ações, tem parceria com o SEBRAE, o INSS Digital, onde você pode fazer dezenas de serviços nessa Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, para deixar ela regularizada, para deixar ela com a denominação certa e acompanhar os outros municípios, ela passa, então, de Secretaria não só de Indústria e Comércio, mas agora a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. É isso que serve essa secretaria, é isso que serve essa denominação desse requerimento. Então, quero agradecer aqui a oportunidade, senhor presidente. Fico por aqui. Parabéns pelos seus requerimentos, Gilson. Está com a palavra o nobre vereador Cláudio da Moção. Senhor presidente, plateia aqui presente, munícipes, antes de começar o nosso discurso aqui sobre o nosso requerimento,
eu quero deixar bem claro que antes de nós fazermos qualquer requerimento, nós consultamos a população, no qual nós fazemos visita, andamos aí de bairro em bairro, de casa em casa, e um dos nossos requerimentos tem por finalidade de promover a melhoria na via pública da nossa cidade, que eu estou solicitando aí um recapeamento asfáltico na Viela da Lagoa, no Jardim Lindomar. Está dando microfonia, será que tem alguém ligado aí? Não, está dando microfonia. Então, o recapeamento asfáltico na Viela da Lagoa, no Jardim Lindomar, por estar cheia de buracos, e nos dias de chuva, a situação tem sido precária para a população e deslocamento de veículo naquele local. E esse pedido foi feito aí, através desse requerimento, nós estamos pedindo aí o apoio dos nobres pares, para que nós possamos estar atendendo os munícipes, a população daquela viela ali do Jardim Lindomar. O outro requerimento também tem de grande importância para a nossa população, porque com o crescimento da nossa população, a classe idosa se torna cada vez mais necessário a construção de uma creche do idoso na cidade de Jandira. Às vezes a pessoa fala, pô, mas não está tendo creche nem para criança, né? Eu sei disso, mas nós temos que solicitar. Sabemos da dificuldade do governo, as lutas que tem passado, mas nós, como vereador, nós somos a voz do povo e temos que estar à frente da nossa população e levando as demandas até o governo, porque nós somos o elo de ligação, somos a voz do povo que tem que ser feita, ser ouvida, né, pelo poder público. E precisamos ter essa creche adequada, a estrutura para atender às necessidades dos nossos munícipes, que convivem com idosos, mas precisam trabalhar ou estudar, e não têm condições de prover tais cuidados durante o dia, e durante a noite também. Portanto, solicito ao governo que priorize esse projeto, dando condições de que inicialmente seja disponibilizado um espaço destinado à permanência diurna e noturna dos nossos idosos. Local que comporte no mínimo 50 idosos, com período de funcionamento das 7 às 19. Acolhimento, proteção, dentre outras atividades condizentes à faixa etária. Beneficiar apenas a família, os familiares que estejam efetivamente trabalhando ou estudando e se encontram impossibilitados de garantir cuidados necessários. Então, senhor presidente, esses dois requerimentos eu fiz através da solicitação de munícipes. Até mesmo tem pessoas que têm o pai idoso, né, e muitas das vezes não tem aquela condição. E o poder público, existe verba para isso, inclusive na ação social, que é destinada a isso, para estar cuidando dos nossos idosos. Então, fico por aqui, presidente, e agradeço aí. Parabéns pelo seu requerimento, vereador Cláudio Moção. O vereador Fábio. Está com a palavra o nobre vereador Fábio Beteira. Senhor presidente, população que nos assiste, uma boa tarde novamente. População presente, uma boa tarde. Senhor presidente, queria aqui agradecer os requerimentos dos nobres vereadores, são sub importância para a nossa cidade. Temos aí requerimento do Ronaldo. Ronaldo, parabéns pelo requerimento. Jardim Nossa Senhora de Fátima realmente está precisando mesmo de uma atenção especial para aquelas crianças das escolas lá. Precisamos pintura de faixas,
uma sinalização e colocar guarda lá no portão das escolas. Queria também parabenizar o requerimento do Silvio. Parabéns, Silvio. Lá naquela área do cemitério mesmo, aquele barranco lá, está precisando mesmo de uma grade de proteção lá. Sabemos a importância, passa muitas crianças naquele local lá, e o perigo, né? E o perigo. Eu também queria agradecer a presença do senhor Nivaldo, diretor da ETEC aí. Muito obrigado pela presença. Nós estivemos lá na ETEC, um projeto da Semana do Hip Hop. O senhor Nivaldo atendeu a gente com carinho lá, e parabéns pela presença aí, viu, senhor Nivaldo? Muito obrigado. Eu também queria parabenizar sobre o requerimento do Veinho, a respeito daquele terreno da Associação de Amigos de Bairros e da Igreja Católica. Veinho, lá dá para construir a quadra, dá para deixar igual estava. Vamos fazer uma reunião aí com os diretores, planejamentos, ver se consegue trazer de volta aquela igreja que tinha lá, onde os fiéis iam lá fazer sua oração, e a gente estava em paz lá, viu? Vamos se juntar aí, vamos fazer uma reunião para a gente voltar a ter a nossa igreja lá, de volta, e a associação, onde acolhia muita gente lá, sabemos o trabalho importante que a associação tinha lá. Eu também queria agradecer o Gilson pelo requerimento, parabenizar, né? Porque muitas vezes, Gilson, estava aí o frio, chuva, a Associação Cáritas, junto com o padre João Carlos lá, nós fizemos o acolhimento daqueles moradores de rua, onde estava na rua lá, e a gente levamos lá na Semana do Frio lá para poder fazer o acolhimento. E parabéns por esse requerimento, parabéns, parabéns. Eu também queria parabenizar aqui o Cláudio. Cláudio, parabéns. Os nossos idosos da nossa cidade precisam de carinho, de acolhimento, e a gente precisa mesmo um olhar especial para nossos idosos. Sabemos a dificuldade que os idosos têm para ter a passagem livre do trem, do ônibus, e daí é muita dificuldade. Eles vão lá no Jabaquara para conseguir sua carteirinha, aquela dificuldade de ficar na fila, é muito difícil, viu? Eu queria parabenizar pelo requerimento, e todos os requerimentos dos novos vereadores aí estão de parabéns. A gente vai lutando. Queria agradecer mais uma vez o nosso presidente Frank Venâncio. Sabemos da nossa luta, aonde a gente surgiu na política de Jandira, junto com o Zezinho. Sabemos a dificuldade que nós tivemos lá atrás. O Frank foi eleito, fiquei suplente, hoje eu estou eleito, junto com o nobre vereador. Tiramos as dificuldades de lados e sabemos uma cidade melhor para a nossa cidade. E também queria agradecer aqui a todos os moradores da cidade de Jandira. Senhor presidente, acho que falta 50 segundos. Eu queria 5 minutos como líder do Partido dos Trabalhadores. Não pode, só pode depois, só depois que votar os requerimentos. Tá bom. Eu queria agradecer à população de Jandira a respeito da votação expressa que teve na nossa cidade. Ganhamos no primeiro turno Luiz Inácio Lula da Silva com 28 mil votos na cidade de Jandira, no primeiro turno. No segundo ficou com 30 mil votos. Candidato a governador, 21 mil votos. Candidato a governador no segundo turno, 28 mil votos. A gente queria agradecer a nossa população de Jandira. Vamos dar um retorno, vamos trazer projetos bons para a nossa cidade, igual a farmácia popular, que ajudou muito a nossa cidade de Jandira. Fico por aqui, presidente. Muito obrigado. Os requerimentos estão em votação.
Os requerimentos foram aprovados por 9 votos favoráveis. Se eu não me engano, é que foi dando saída no painel, não consegui identificar aqui. Por 9 votos favoráveis, eu acho. Encerrado a ordem do dia, terá início a explicação pessoal. Convoco, na verdade não tem nenhum vereador inscrito. Encerrada a explicação pessoal, terá início a tribuna livre. Convoco o senhor Leonel de Souza Oliveira Barros, presidente do Partido dos Trabalhadores de Jandira, para fazer o seu pronunciamento. São 10 minutos, senhor, que pode ser... Infelizmente, por falta de quórum, eu não vou conseguir ceder a palavra mais uma vez ao presidente do Partido dos Trabalhadores para que ele pudesse estar falando aqui para a gente um pouquinho sobre a situação política nacional, estadual e municipal, né? Uma pena, tá? Não havendo mais nada a ser tratado, às 16 horas e 52 minutos, eu declaro encerrada essa sessão.